Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Apesar de serem maioria da população, as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras no Congresso. Para mudar essa realidade, já existe uma lei que exige que pelo menos 30% dos candidatos apresentados pelos partidos sejam mulheres, mas não deu o resultado esperado. Agora, o plenário da Câmara vai analisar uma proposta que exige que as mulheres ocupem pelo menos 10% das vagas na primeira eleição depois de sua aprovação, 12% na seguinte e 16% na terceira. Para discutir a importância da representação política feminina, o Câmara Debate da Rádio da TV Câmara reuniu as deputadas Gorete Pereira, do PR do Ceará, que é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, e a deputada Zenaide Maia, também do PR, do estado do Rio Grande do Norte. Deputadas, como é que a senhoras veem essa questão? Por que a mulher é tão mal representada politicamente no Brasil e como é que pode se mudar essa situação? É possível mudar? Deputada Gorete Pereira. Será possível mudar quando se fizer essa reforma dos 10% que nós estamos agora defendendo numa PEC 134. E por que esses 10% apenas? Quando outros países já apresentaram essas mesmas propostas com percentuais maiores. Porque nós sabemos que nós temos uma violência política muito grande no Brasil, provocada pelo machismo. E nós estamos querendo, pelo menos, manter reservado esses 10%, porque hoje, na Câmara Federal, existem 5 estados brasileiros que não são representados na Câmara. E com esse percentual, nós vamos garantir que as mulheres, todas brasileiras, sejam representadas em todos os estados. Isso faz com que a gente tenha um avanço pequeno ainda, procurando fazer um trabalho muito grande, que é o que nós estamos fazendo, de visibilidade, para que as mulheres, que são 52% da população brasileira, passem a votar e analisarem as mulheres. Não votar só porque são mulheres, mas olhar o programa das mulheres, o trabalho que elas prestam, porque é isso, elas estão se valorizando e valorizando as suas parlamentares. Deputada Zenaide Maia, a Arábia Saudita é um país onde as mulheres sequer podem dirigir e elas têm 16% de representação no Congresso. Por que o Brasil tem uma representação tão baixa? A senhora que chegou aqui, quais as barreiras que a mulher tem que vencer? É uma conta que a gente, se for analisar, não fecha. Esse progresso de 30% obrigatório que os partidos tinham que ter nas inscrições de mulheres candidatas, mas, ao mesmo tempo, a lei diz que só 10% dos investimentos em campanha pode ser do fundo partidário para usar nas mulheres e 5% na propaganda. E, mesmo assim, a maioria dos partidos não investem. Tem alguns partidos agora que vão ser até punidos. No segundo semestre, não vai ter propaganda eleitoral porque não botou nem os 10% que tem direito. Como é que nós somos 52% da população? Aí delegam 30% de vagas, mas na hora de investir, se investe 10% e 5% em propaganda, não tinha como a gente chegar lá. Isso é um desestímulo. Então, ou se muda isso, ou se tem paridade. E como o Gorete falou, isso é um início. Nós somos o último país da América Latina. E as mulheres de burca têm mais representação. Nós temos a Noruega, que, por exemplo, isso não é só na política. Suécia, Noruega, Canadá, agora mesmo o presidente eleito da França, ele disse 50% de mulheres nos ministérios e 50% de homens. Isso é uma coisa que já está sendo vendo mundialmente, porque como é que a população mundial, mais de 50% é mulher, e ela tem 10%, por exemplo, aqui de representação? Isso quer dizer que a população brasileira não está sendo representada. E se não mudar financiamento, a história de só você candidatar, porque a lei obriga que tenha 30%, os partidos apresentam 30%, mas ao mesmo tempo não financia, a gente não chega lá, porque tudo passa pelo empoderamento, tem que ter o econômico. Se não tiver o econômico, bota seu nome na lista, mas não lhe financia. O fundo partidário, o partido não usa nem os 10% que é obrigado por lei.
e não deixa nem os 5% que é obrigado por lei de dar visibilidade, como a gente está nesse espaço aqui hoje, que a gente agradece muito isso. A gente tem uma colega aqui que diz que ela só vota em mulher. Então, ela pega as listas e procura uma mulher para votar. Ao mesmo tempo, a gente viu denúncias na televisão de candidatas, para obedecer esses 30% que a lei obriga de candidatas laranjas, mulheres que eram apresentadas como candidatas, mas que não tinham nada a ver, não fizeram campanha, só botaram o nome ali para cumprir as regras. Quer dizer, as mulheres também, elas estão pouco engajadas elas têm pouca consciência de que elas devem participar da política, deputada Gorete? Exatamente, nós ficamos 20 anos arranjando candidatas laranja, como você falou, aí porque são aquelas candidatas que são praticamente cabo eleitorais de alguns deputados. E aí elas vêm para dar o nome no mesmo partido, dizendo que quer se candidatar para preencher simplesmente a cota. Foi por isso que esses 30% passaram 20 anos e nós não tivemos aumento das mulheres na política. Isso também é uma falta de conscientização, porque quando querem candidatar um homem, eles procuram aquelas pessoas que tenham mais viabilidade, que seja uma pessoa que tenha algum poder econômico, mas senão o partido investe nele, e alguma também escolaridade. Tudo isso as mulheres têm, às vezes, muito mais do que os homens, mas elas não são procuradas. Quando essas mulheres procuram para ser política, elas têm que arcarem sozinha com as campanhas, com a família. Somente elas contam com a família, com o partido muito pouco, principalmente quando é a primeira vez. Depois que dá a visibilidade da segunda eleição, aí o partido muitas vezes entra, porque viu naquela mulher a possibilidade de uma continuação. Mas o início realmente é difícil na mulher, é difícil ela ser convidada. Por isso que agora, com essas cotas, vão com certeza refletir em mais de 10%. Eu acho que aí o Brasil vai ser mais representado e a gente começa a despontar um horizonte diferente, porque nós estamos vendo a mulher não só na parte política, mas na parte econômica, na parte da violência, em todos os sentidos, porque as próprias mulheres olhavam e diziam: o que as deputadas mulheres fazem lá é a mesma coisa dos deputados homens. E aí a gente não estava conseguindo passar para essas mulheres eleitoras que a nossa possibilidade aqui é diferente, porque o nosso olhar é um olhar feminino. Nós estamos em todas essas reformas olhando a causa das mulheres, principalmente em todos os projetos. Foi criada uma comissão permanente de mulheres na casa, já um esforço enorme das deputadas para que fizesse essa pressão para ser criada essa comissão. E hoje, todo projeto de mulheres que tem algum interesse de mulher é obrigado a passar nessa comissão, que é uma comissão de mérito. Deputada Zenaide, a mulher não acredita na mulher? Acredita, e outra coisa, o que acontece é que eles dizem que a mulher não se interessa por política, mas quando você vai fazer o levantamento, 44% dos filiados aos partidos são mulheres. Aí passa por isso aí. Você muitas vezes deixa de ser a mulher, deixa de ser candidata, porque, como você diz, você é candidata, mas não oferece condições. Você tem 30% de mulheres candidatas, 70% de homens, aí bota 30% é o mínimo. Aí você aí esbarra nisso aí. Eu tenho 30% e só invisto 10% de recursos partidários e só 5% de visibilidade. Como que política é você mostrar, é você ter espaço para mostrar. E como o Gorete falou, a gente tem dificuldade. Por exemplo, nós duas, eu tenho uma PEC 160, que Gorete é a relatora. Então, a gente chamou a Comissão de Defesa da Mulher para ser uma apresentação das mulheres. Essa PEC está desde novembro de 2015 na Comissão de Constituição e Justiça. Ela diz o que essa PEC? Ela diz, a PEC, que limita os juros das instituições financeiras para qualquer operação de crédito, no máximo 3 vezes a taxa Selic. É a PEC 160. Isso, os cartões de crédito. Cartões de crédito e tudo. Você imagine que hoje, quanto seria o cartão de crédito? 36% ao ano. E a gente sabe que isso é uma extorsão que se faz às famílias brasileiras, a esbarra nas mulheres. Porque muita gente desse país, homens e mulheres,
usam cartão de crédito, inclusive para fazer a feira, comprar o seu alimento. O cartão passa a ser uma extensão do seu orçamento. Infelizmente, foi tirado de pauta. Depois de um ano colocado em pauta, foi pedido vista em dezembro e ontem mesmo pediram vista novamente. O que eu chamo a atenção das mulheres e dos homens brasileiros é que esse Congresso pode sim tirar esse peso dos ombros das famílias brasileiras. Você sabe o que é você saber que está sendo extorquido? Porque esses cartões de crédito, nos países de origem, eles cobram no máximo 1% ao ano. E aqui a gente não está engessando política monetária de Banco Central. 3 vezes a taxa Selic, que já seria uma vergonha em qualquer país no mundo. E isso não depende nem da presidência da República, porque PEC, presidente da República não pode vetar. E acho que essa casa poderia, nesse momento difícil, ela pode sim, nós podemos sim tirar mais essa carga de cima da família brasileira, porque se pensa assim, muitas vezes eles não entender que o cartão de crédito é usado para as mulheres para supérfluo, mas o cartão de crédito, na sua grande maioria, é usada para a feira, para os alimentos das famílias. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco para saber um pouco mais de outras propostas que as mulheres fazem que pode mudar a vida das mulheres. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a representação política da mulher com as deputadas Gorete Pereira, do PR do Ceará, e Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte. Deputadas, o aumento da representação política, ele não acontece por si só, quer dizer, ele não é importante por si só. A gente deu um exemplo no bloco anterior, mas eu queria que as senhoras falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, o aumento de mulheres no parlamento permite que possa aumentar, haver um maior número de políticas de favorecimento às mulheres que possam beneficiar a vida das mulheres, deputada Gorete? Exatamente, é o que nós queremos, é esse aumento de mulheres, porque a coisa mais difícil aqui na Câmara é a gente até pautar projetos que são fundamentais para a vida das mulheres. A gente já poderia ter isolado muita coisa em relação à violência. O problema dos juros, que a Zenaide falou, é ir diretamente, porque quem faz e quem usa mais cartão de crédito no Brasil são as mulheres. Ou por uma forma ou por outra, ou para fazer uma feira, ou para fazer um embelezamento, mas é ela que usa. E se fosse limitado esses juros, então, mas nós estamos tendo uma dificuldade enorme de pautar o projeto. Por quê? Nós somos uma quantidade pequena ainda de mulheres e aí não temos aquela mobilização de uma pressão maior como tem os homens. As medidas provisórias que entram na Câmara, dificilmente vocês verão uma medida provisória relatada por mulheres. Precisa a gente estar numa fila enorme no nosso partido, querendo, exigindo e trabalhando e fazendo pressão para ir relatar uma medida provisória. Vice-líder de partido, aqui dificilmente os partidos botam as mulheres como líder. Não, eles têm mulheres preparadas, que têm toda a condição, mas eles sempre escolhem os homens para serem líderes do partido, muitas vezes dificultando até vice-liderança. Então, tudo isso dá menos visibilidade, porque se a mulher, como líder, ela vai falar a todo momento, ela vai lutar, ela vai poder pautar projetos, e que ela hoje não pode fazer isso, porque é o único partido, que eu até parabenizo todas as vezes, que coloca mulheres como líder, é o PCdoB, que eu vejo nessa casa. Mas fora disso, eles também são muito poucos e são muitas mulheres, obrigatoriamente a mulher passa para ser líder lá. Mas fora disso, nós não temos, pode olhar na história dos partidos essas lideranças, essas medidas provisórias. Então nós precisamos, com o aumento de mulheres, aumentar essa pressão para que a gente possa galgar outros espaços, como já se fez no judiciário. Deputada Zenaide Maia, que tipo de assuntos as mulheres atuam mais aqui na Câmara? A maioria, a grande maioria é na Comissão de Seguridade Social, Saúde e Família, é uma grande quantidade de mulheres, e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, as mulheres sempre estão bem engajadas nisso aí. A gente sabe que o deficiente,
como a mulher, apesar de ser a maioria, a gente já tem quase um quarto da população brasileira com alguma deficiência. A gente conseguiu essa comissão e foi de uma importância fundamental, porque, na verdade, quem cuida da pessoa com deficiência são as mulheres. No mundo inteiro, 60% dos pais abandonam a família quando se tem um filho deficiente. Não é só uma característica do Brasil. Infelizmente, a gente tem isso. Então, a mulher com essa sensibilidade, e é do jeito que Gorete diz, dificilmente a gente conseguiu botar uma mulher na mesa. Com muita luta. Por meio de imposição legal. De imposição legal, e a gente foi em cima, todo mundo esqueceu cor, partido, era uma mulher e a gente precisava ter pelo menos uma mulher na mesa. É tudo muito difícil para a gente quando a gente está em minoria. Então, aquela campanha que a ONU promove, He for She, eles por elas, é necessário. E a gente, por exemplo, a Bolívia, a gente esteve lá representando na ONU Mulher, a mulher. A Bolívia, eles têm um problema que a gente não tem. Eles têm escolas para qualificarem mulheres para poder assumir os cargos. E lá é 40% do parlamento já é mulher, 30% dos ministérios. A Bolívia aí. E eles têm. E a gente não tem como dizer que nós não temos mulheres qualificadas. É tanto que quando depende do concurso público, da faculdade de medicina, direito e engenharia, a gente já está na frente. Na sala de aula, nós não temos só 10% de mulheres. Nós temos uma grande maioria de mulheres. E isso precisa mudar. Deputada Gorete, nós sabemos que, como procuradora, a senhora quer atuar também fora dos limites da Câmara. O Brasil tem visto casos horríveis de estupros coletivos, de violência contra a mulher. A gente teve casos recentes no Rio de Janeiro e no Piauí. Eu gostaria de saber como é que a senhora pretende atuar nesse tipo de acontecimento. A Procuradoria está procurando formar procuradorias estaduais e municipais nos municípios brasileiros e nos estados. Então, principalmente aqueles estados que estão hoje sofrendo dessa vulnerabilidade. Mas, mesmo assim, nem isso está impedindo que aconteçam os estupros coletivos, como você está vendo. São cidades emblemáticas que já existiram, mas hoje nós temos o estado de Rondônia, que já me mandaram denúncia, e eu aqui aproveito e peço que os estados brasileiros que sofram mais desses casos de violência e de estupro, que venham, que mandem para a Procuradoria da Câmara, para que porque nós fazemos um acompanhamento no Rio de Janeiro, o estupro coletivo anterior, nós fomos lá, tivemos audiência com o governador, tivemos audiência com o Ministério Público, com a delegada, com tudo, e se deu um procedimento mais razoável. Nesse estupro agora dessa menina de 12 anos, eu gostaria de fazer um parêntese. Parabenizar a mãe de um dos adolescentes dos estupros, que foi uma mulher que pegou o filho pelo braço e levou para se entregar à polícia e dizer: olha, meu filho participou do estupro. Se todas as mães, se todas as mulheres tivessem encarregadas de fazer um trabalho, esse que é um trabalho educativo, para que isso pudesse ocorrer, a gente também já passaria diminuindo. Ela não passou a mão em cima do filho, disse: ele pode ser preso, mas ele vai para isso. Com isso, foi agora, perto do Dia das Mães, eu homenageio essa mulher em nome de todas as mães brasileiras, porque ela deu realmente uma característica de uma mulher diferenciada, que foi capaz de entregar um filho à polícia por causa do estupro. E o estupro nós estamos vendo. Ontem mesmo passou no Senado, né, em primeiro turno, que agora não vai mais prescrever. Quem praticar estupro, não existe prescrição. Isso faz com que ele vá conviver o resto da sua vida com aquela mácula, com aquela prisão, com aquele problema que existiu na sua adolescência, nem que ele, na idade de 70, 90 anos, ele ainda continua com essa mesma mácula. Isso já foi um passo a mais. Mas nós temos no Senado também uma PEC, que é
das delegadas, para que as delegadas possam fazer as medidas protetivas das mulheres, tire de cima apenas dos juízes, e essa PEC precisa ser votada. E nós estamos sofrendo o mesmo problema da Câmara no Senado, a falta da pressão de tal. Agora, confiando no nosso novo presidente, que por sinal é um amigo do Ceará, Eunício Oliveira, e muito sensível às causas das mulheres, ele está nos prometendo de pautar em plenário essa PEC. E pautando isso aí, vai dar um alívio muito grande no processo de violência contra a mulher no Brasil. Pois é, deputada Zenaide, a gente está aqui falando de representação política, que é uma coisa muito sofisticada, mas, na verdade, a gente está falando de uma realidade muito dura, né? Muito dura, a realidade feminina. E uma coisa que chama atenção, se falando em violência, é que isso tem que começar na educação. Nós temos uma lei Maria da Penha. O feminicídio hoje é um crime hediondo e a gente vê uma explosão da violência contra a mulher. O que a gente não sabe é se era subnotificado, até porque existe uma tendência a querer culpar a mulher pelo estupro. A própria pergunta que se faz quando chega na delegacia, ela me diz: que roupa você estava usando? Você estava de short ou estava de saia? Como se a vítima fosse a culpada. E a gente tem que chamar atenção, os meios de comunicação. Eu acho que é de uma importância essas pessoas, celebridades, como a gente chama. Eu costumo dizer, a gente vê muita celebridade no Brasil fazendo propaganda de bebida alcoólica em horário nobre. Famosos fazendo isso. Deveriam fazer essa educação, uma campanha grande pedindo que respeitasse as mulheres, que não tem diferença entre homens e mulheres. E isso parte da educação, porque na hora que a gente vê que só as medidas combativas, repressivas, não está resolvendo, a gente sabe que tem algo muito errado na educação. A deputada Zenaide Maia falou, He for She, lembrou a campanha da ONU, que está trabalhando principalmente junto aos homens, né, para que os homens fiquem conscientes da importância de empoderamento das mulheres. Aqui no Congresso já houve uma proposta de estabelecimento de cotas de parlamentares para mulheres, e isso não foi aprovada. A gente está terminando o programa, eu queria só que as senhoras falassem da expectativa. Os homens aqui no Congresso estão preparados agora para aprovar uma medida de cotas para mulheres? Eu acredito que agora nós vamos conseguir. Nós perdemos aquela primeira vez por 15 votos e tinha 8 mulheres viajando. Então, o que nós estamos pedindo para pautar antes da PEC da Previdência, antes da PEC também, da reforma política e da reforma da Previdência, a PEC 134. E hoje o que a gente sente é uma solidariedade muito grande dos homens, até porque 10%, quando eles olham para os estados dele e dizem assim, é 10%, aí eles sempre fazem a conta. Quantos deputados são lá? São tantos. Nós hoje já temos 10%. Vai continuar da mesma forma. Então, aí eles estão vendo que não vai ter tanto abalo. E com isso nós estamos tendo um avanço pequeno, mas um avanço substancial para a vida da mulher brasileira. Deputada Zenaide. Todos os países aqui da América Latina, eles começaram com cotas. Argentina, México, todos os países começaram com cotas. Deram um alento, uma segurança por 2, 3 legislaturas e depois se começou a andar com as próprias pernas, porque passou a acreditar. Na hora que você sabe que 10% vai representar, não quer dizer que a gente vai convencer todas as mulheres que só votam em mulheres, mas seria importante as mulheres olharem que já elegeram aqueles mesmos homens várias vezes e dar uma oportunidade. E as mulheres, como Gorete diz, não é tão simples o he for she, porque eles consideram tirar o espaço, mas como só é 10% e é uma realidade de hoje, na verdade a gente não está pedindo privilégio, a gente está querendo um direito que deveria ter, porque a gente, como 50% da população, é para ter mais representatividade. Eu estava numa audiência pública agora que todos os corregedores que estavam aí do Tribunal Superior Eleitoral eram todos homens. Muito obrigada, deputadas. Fica aqui um tema para reflexão.
O Câmara Debate, infelizmente, termina aqui. Para rever ou compartilhar este programa, vá à nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.